as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos reagir aí ao professor Fábio Sabino, a mais um corte do professor Fábio Sabino no podcast Três Irmãos. Esta entrevista do Sabino na íntegra foi sensacional. Então vai lá depois no podcast Três Irmãos e assista. Neste trecho, neste corte específico, o professor Fábio Sabino estará falando sobre a formação dos evangelhos, quem deu os nomes, os autores existem ou não, claro. Os estudiosos, né, os pesquisadores, aqueles até que trabalham com essa questão já sabem, mas preste atenção porque o professor Fábio Sabino vai dar informações valiosíssimas nesta entrevista que talvez você ainda não tenha ouvido nem pesquisado. Sabino dá uma verdadeira aula nessa questão e nós iremos aqui assistir ele falando e comentando. Então eu vou comentando aqui e vocês vão comentando aí, ó, no vídeo, beleza? Vamos lá então, os evangelhos, os 4 evangelhos, como que de fato eles irão surgir na história do cristianismo. Vamos lá, professor Fábio Sabino. Anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. Os nomes são atribuições. Catá Luca, Catá Ioané, Catá Marcos, Catá Mataio, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Quem dá nome, quem atribui 4 evangelhos é o pai da igreja Irineu, em 185 depois de Cristo. Vem pela patrística. É isso que eu explico no meu livro, como surgiu o Novo Testamento. Não. É interessante isso, sabe por quê? Eu aprendi isso aí que o professor Fábio Sabino está falando no seminário confessional, meu primeiro seminário de teologia, chamado lá também seminário nível médio. Eu fiz numa igreja mesmo, próxima aqui, né, ao meu bairro, onde eu resido, e muitos anos atrás, nossa, eu era garoto, era jovem ainda, muito interessante, que foi logo ali no seminário que eu tive esse choque de realidade, né, porque a gente aprende na igreja que foram ali os evangelistas, né, e apóstolos que escreveram os evangelhos. Mas aí, rapaz, logo na aula de Novo Testamento, já tomamos essa paulada lá, pegamos as obras lá, e obras até de confessionário de cristãos. É claro que dá aquela ajeitada para suavizar a informação, mas é um fato, os evangelhos são anônimos. Todo estudante de literatura do Novo Testamento sabe disso aí. Tem prova que foi Marcos? Não. Que nada? Não tem existe. prova? Não. São relatos dessas pessoas. As únicas provas que existiriam... Estima-se que foi por aquele. O pai da igreja que deu os nomes. Quando você quer provar alguma coisa, você tem 2 caminhos para provar algo dentro do Novo Testamento. Ou pela papirologia, que aí é um dos problemas, você não tem papiro do 1º século, completo, esquece isso, você não tem só a partir do 2º século. Mas você tem a patrística, você tem os pais das igrejas do 1º século. E você tem os pais que conviveram com os apóstolos, que andaram com os apóstolos. Dos primeiros pais, do 1º século, você vai ter aí Policarpo, você tem Inácio, Policarpo, Clemente de Roma, o primeiro. Isso é algo interessante. De fato, o professor Fábio Sabino está falando, é verdade. Nós não temos um material, um único material, um papiro completo, um pergaminho plenamente desenvolvido do 1º século. Aliás, até pouca gente sabe disso, né? Em 2017 rolou muitas pesquisas com papiros e manuscritos da Bíblia. Muitas pesquisas. No ano de 2017 realmente foi um boom em relação a manuscritos do Mar Morto, papiros bíblicos e até alguns papiros do Novo Testamento, que eram datados ali no final do século I, foi para o século II. Tecnologia evoluiu. Vai fazer o quê? Ah, mas dizem que o Evangelho de Marcos, dizem que 1 Tessalonicenses, Gálatas, Romanos seriam cartas ali, ou os evangelhos próximos a 60, 70, e as cartas paulinas na década de 50, década de 60. Rapaz, é complicado, porque
material a gente não tem. Pela análise ali paleográfica, pela análise textual, podemos chegar à conclusão de que algumas sentenças, o estilo literário, os assuntos abordados remetem-se a um contexto do século I. Essa argumentação, ela prevalece até hoje, mas, rapaz, a cada dia isso vai enfraquecendo. A cada dia, galera tá, ó, século II, século II, século II, hein? Século II, de fato, é do século II, é do século II, e por aí vai. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, não tem mais o que falar. Atos dos Apóstolos é uma produção literária do século III. O que surgiu nas últimas 3 décadas de trabalhos, artigos científicos, livros publicados de Atos dos Apóstolos, análises exegéticas, comparando Atos dos Apóstolos até com a Odisseia, perdão, Odisseia não, desculpa, falei besteira, com a Ilíada, perdão, de Homero. Rapaz, tem um acadêmico, Dennis MacDonald, ele faz estudo de 4 trechos de Atos dos Apóstolos. Ele é um exegeta, então ele analisa no grego, então ele faz a exegese do texto, e ele também analisa o contexto histórico e o contexto literário. Então veja bem, então ele compara 4 trechos de Atos dos Apóstolos que são paralelos da Ilíada de Homero. Então a Ilíada, o livro 2 e o livro 6. Dennis MacDonald, o nome do acadêmico, e se não me engano, o nome do livro dele é Estudo de Caso de Atos dos Apóstolos, 4 casos paralelos com a Ilíada. É um livro com a capa vermelha até. Então, você vê que a galera tá produzindo. O mundo não tá parado não, meu amigo, porque a religião parou no tempo, mas a academia continua avançando. Então é complicado mesmo. Clemente de Roma, o primeiro pai da igreja que escreveu várias cartas, se não me falha a memória, acho que 7, consideradas cartas autênticas dele. Desculpa, Inácio que escreveu 7. Clemente de Roma escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª de Coríntios. E Clemente de Roma não vai falar nada a respeito do que Mateus escreveu, do que Marcos escreveu, do que Lucas escreveu, vai falar de Paulo. Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto. Isso Clemente falará, do que Paulo escreveu e para quem escreveu, para qual igreja ele escreveu. Só Clemente de Roma não fala de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Ok. Você vai pegar Inácio, de Antioquia. Inácio que escreveu várias cartas. Existem uns problemas entre o escrito reduzido e o escrito alongado, que alguns sabem que já foram deturpadas as cartas de Inácio. Inácio também não falará a respeito do que Mateus escreveu, Marcos escreveu, vai falar de Paulo também. Ou seja, ninguém sabe nada a respeito de 4 evangelistas. Sabe só de Paulo. Quando você vai pegar o outro pai da igreja, Policarpo, se me falha a memória, também não conhece. Quem vai chegar com uma ideia... outro pai da igreja, Justino Mártir, um grande apologista. Escreveu 2 apologias e o diálogo com Trifão, início do 2º século. Justino Mártir também não conhece. Tudo que ele sabe a respeito da crucificação de Jesus, do julgamento de Jesus, que está nos 4 evangelhos, porque Paulo não vai tratar disso. Justino Mártir, quando fala a respeito disso, fala que isso tudo ele aprendeu do Evangelho dos Hebreus. Não é a carta aos Hebreus, é Evangelho dos Hebreus. E da carta de Atos de Ponto de Atos de Pilatos. A carta de Atos de Ponto de Pilatos. Ele vai citar 2 obras que não está canonizada. Isso também me assustou quando eu li Justino. Isso também isso lá atrás, quando eu estava começando aí na área da leitura, né, na área da crítica textual, lendo alguns manuais de exegese, e lendo história eu comecei a ler na patrística, aquilo ali foi calma aí, como é que ele não conhece? Ele deveria conhecer. Eu fiz esse questionamento, como que ele não conhece? E ele está citando uma obra que não chegou até nós, não existe, né? E uma outra obra que até então é um apócrifo. Calma aí, então. Eu comecei a falar, tem alguma coisa que não está batendo. Então, até o momento, professor Fábio Sabino, correto aí nas suas observações. Evangelho dos Hebreus e Atos de Pilatos. E Justino Mártir, ele faz citação, conforme está no Evangelho de Mateus,
de passagem do Antigo Testamento como cumprimento profético em Jesus. Justino Martins faz isso. Mas em um momento o Justino Martins cita que aquilo que ele está escrevendo, ou que ele obteve aquilo de Mateus, que ele obteve de Marcos, que ele obteve de Lucas ou de João. Essa é uma tese que estou levantando para comprovar que os cumprimentos proféticos registrados no Antigo Testamento Novo vieram de Justino Martins, o pai da igreja. Isso é uma tese que eu estou desenvolvendo, vai levar um tempinho ainda. Mas é isso que eu estou já enxergando. Porque eu vejo as citações do jeito que está no Evangelho de Mateus. Mas cadê Justino Martins citando Mateus? Não encontro. O único pai da igreja que vai falar resquícios de que Mateus, vai dar o nome, Mateus e Marcos escreveram, é o pai da igreja Papias. Em 5 fragmentos, Papias, o pai da igreja, ele vai dizer que Marcos foi intérprete de Pedro, já teria um problema gravíssimo com o escrito do Evangelho de Marcos, por ser um intérprete de alguém. E vai falar que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Só que esses fragmentos de Papias, eles só são validados por pais das igrejas do 3º século em diante. E é justamente Papias que vai dizer que Judas não se suicidou. É o único. Se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, se eu aceitar que os escritos de Papias são verdadeiros, então Mateus escreveu o evangelho em hebraico e Marcos foi intérprete de Pedro. Beleza. Só que vou ter que aceitar então o que o Papias falou a respeito de Judas, que Judas não se suicidou, mataram Judas. Lançaram Judas de um precipício. E quando ele caiu lá embaixo, suas entranhas se romperam e colocaram num carro de boi. E levaram Judas. Olha só. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando que essa tradição da morte de Judas, o campo de sangue, por aí vai, da traição, rapaz, isso vem de palavras de Árrica, que eram histórias, né? Historietas muito antigas de um sábio chamado Árrica, que ele era um vizir, e ele tinha um sobrinho chamado Nadã. E eu abri aqui com vocês o trecho exato de palavras de Árrica. Temos a atestação desta obra literária no século V a.C., tá bom? E a gente vê paralelos enormes dessa historieta, desse conto, né? Porque tem várias é um conto, porque tem inúmeras variações, tem várias línguas, palavra de Árrica. É uma coisa assim impressionante, até no armênio, eslavo, tem um monte de coisa. E é muito parecido a maneira como acontece o fim de Judas no Novo Testamento, essas tradições, com o que está nessa lenda, nesse folclore, né, nesse texto, né, da literatura popular da época. E vem Papias e traz uma tradição diferente. É interessante isso. Papias é citado por Eusébio. É interessante isso que o professor Fábio Sabino está dizendo. Eu tô relembrando aqui a minha época do seminário, que eu não assisti esse vídeo, eu tô reagindo aqui com vocês. Todas embora. Então logo vou ter que discordar com o que está escrito dos evangelhos. Que o Mateus vai colocar, e Judas saiu para se enforcar. Sim. E eu vou ter que discordar com Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu. E precipitando-se abaixo, romper as suas entranhas. Então, vou ter que pegar o relato de Papias e discordar do que Mateus escreveu a respeito de Judas e do que Lucas escreveu a respeito de Judas. Você está vendo onde que eu entro no problema? Sim. Dentro da parte da crítica da fonte. Agora, a crítica da fonte que é uma das disciplinas da exegese. Eu tenho problemas graves a respeito disso. Aí, vamos lá. Vamos assentar então o que Papias está dizendo é verdade, que Mateus escreveu esse evangelho em hebraico. Cadê? Pois bem, se Mateus escreveu esse evangelho em hebraico, então por que o que eu tenho hoje na Bíblia, hoje, não é esse evangelho de Papias, que Papias está dizendo de Mateus em hebraico? Por quê? Porque as referências que eu tenho do Antigo Testamento não vêm do hebraico, vêm da Septuaginta, e a Septuaginta é grega, não é hebraica. Mas o Papias não está dizendo que Mateus escreveu o evangelho em hebraico? Escreveu, cadê esse evangelho original em hebraico? Eu não tenho na Bíblia hoje. Então, a gente tem que discutir com as editoras aí. Então, mas a parada não é essa, porque às vezes, quando você coloca lá que Judas suicidou, ou Judas foi jogado, né? Isso é uma palavra que às vezes eles traduziram da melhor forma possível, e às vezes nenhuma das duas vai estar correta, não. Não, porque quando você faz um assassinato e um suicídio, né? Porque quando você faz essa tradução, muitas palavras que tinham lá não são as palavras que a gente conhece hoje. Não nesse caso.
Porque, assim, você está falando de denotação e conotação. Seria. Existem vocábulos que existem denotações, só que existem vocábulos que existem só as conotações. A relação semântica. Posso ter um vocábulo e ter vários sentidos semânticos, mas dentro de um único vocábulo. Igual a palavra manga portuguesada, né? Manga pode ser a fruta, manga de camisa, ok. Então eu tenho a denotação, mas tem a sua questão semântica. Seu semantismo, dependendo do contexto. Só que dentro existem vocábulos específicos para situações específicas. Tanto vocábulos em hebraico como em grego também. Então, no caso de sair, foi se matar uma coisa, suicídio é uma coisa e assassinato é outra. Parabéns aí ao professor Fábio Sabino. O cara conhece muito, né? É perseguido aí pela crentaiada doida aí que não estuda. É difamado por uma galera aí que tem que manter o ganha-pão, né? Tem que continuar contando as mentiras no altar. E volto a dizer, foi a mesma coisa que eu falei no vídeo acerca do Apocalipse. E os crentes, de maneira geral, você acha que eles vão ler palavras de Árrica? Você acha que vão ensinar isso na igreja? Não, isso aí é para quem quer. Isso aí é para quem quer, de fato, aprender e evoluir, entender a construção literária, os seus símbolos. A maioria tá nem aí, tá mais subserviente a uma religião, a um líder lá da congregação, a amarras sociais, financeiras, emocionais e não consegue se livrar. Agora, esse conteúdo que o professor Fábio Sabino proporciona a nós é muito importante. Para mim, né, eu que também já passei, né, pelo seminário, pela universidade posteriormente, então estou pós-graduando, então isso para mim é relembrar, né? É relembrar lá o que eu já estudei lá atrás, as pesquisas que eu fiz quando era mais jovem, pesquisas com referências bibliográficas, acadêmicos de fato. E é uma crítica que eu bato sempre também nessa tecla, né? As editoras também, elas não publicam livros acadêmicos que possam mostrar situações que vai de encontro, né, à fé cristã, que vai contrária à fé cristã. Então, dificilmente veremos um livro, o livro de Dennis MacDonald, publicado, sei lá, na Editora Vida, na CPAD, não sei. Não sei se publicariam esse livro, mostrando que Atos dos Apóstolos tem paralelos com a Ilíada de Homero, e o cara fez até exegese no grego. O cara entende grego koiné, entende grego clássico, e o cara mostrando, botando um texto do lado do outro, explicando. Será que esse livro pararia numa editora confessional, cristã? Acho que não. Ao contrário das editoras católicas que publicam conteúdo acadêmico. Então, vai entender, né? O catolicismo, ou os católicos que são muitas das vezes criticados pelos cristãos, proporcionam nas suas editoras conteúdo acadêmico imparcial, pesquisas avançadíssimas, e no meio protestante é só coisinhas que vão retroalimentando a fé e até as teologias e convicções erradas que estes evangélicos têm. Mas segue o baile, é comércio, é venda de livro, tá tudo certo. Conhecimento, cada um busca o seu. Valeu, rapaziada, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Um abraço para o professor Fábio Sabino, estou sempre lá acompanhando o conteúdo dele também, um ótimo conteúdo. Valeu, meus amigos, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Vai lá, Teu, reclama. Reclama. Já estava reclamando, né? Calma, rapaz. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Segue a vida. Então eu desejo que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me